Bom dia! Mais uma vez estamos aqui no meu canal para falar de algumas coisas acerca da política nacional. Mas antes de começar, quero dizer que, por favor, depois de assistir o vídeo, deixe o seu like. E caso não esteja inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal sem esquecer de ativar o pequeno sininho para receber as notificações. Então, a primeira questão da qual quero falar aqui é acerca da demissão do presidente ou diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, engenheiro, físico, membro da Academia de Ciências Brasileiras, blá, 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 blá. Ele foi eleito com mandato de 4 anos, mas o presidente da República tem a faculdade de demiti-lo a qualquer momento, e foi o que ele fez. E por justa causa, porque por ser um servidor público que está diretamente ligado às primeiras camadas do poder daqui do Brasil, ele tem que, quando fala do presidente, falar com respeito. E ele falou algumas coisas que, mesmo sendo verdade, não pode falar assim do presidente da República sendo um funcionário indicado pela presidência da República. Ele foi demitido e bem demitido. Agora, ontem, ele já, não sendo diretor do INPE, ele se manifestou, ele disse algumas coisas que eu acho que são besteira, que é balela e que é mentira. Eu vou explicar a seguir de que se trata. Ele disse que ele, como cientista, ele tinha a obrigação de, na hora, divulgar o resultado das pesquisas espaciais feitas na Amazônia, níveis de desmatamento, situação da floresta, enfim, uma série de dados científicos que tem a ver com toda a parte da Amazônia e, em definitivo, com todo o território nacional. Ele disse que ele, como cientista, estaria obrigado a divulgar isso. Porque, diferentemente dos militares que têm aquela cadeia de comando, sargento, soldado, sargento, capitão e por aí vai até o general lá em cima, o chefe do exército, o presidente da República, o INPE não é uma instituição militar e, portanto, não tem que ter essa linha de comando, não tem que... Ah, sim, estava esquecendo. O Bolsonaro disse que antes de divulgar qualquer dado relativo à Amazônia, tinha que passar por ele. Tinha que passar por ele. Aí esse, o demitido, ele diz que não é assim, que por ser uma coisa científica tem que ser divulgada na hora. Mentira! Nenhum laboratório sério do mundo, nenhum centro de pesquisa sério do mundo, sério significa que gere receita, que gere resultados científicos importantes, que gerem um diferencial científico para a ciência mundial. Nenhum deles divulga os seus resultados assim rapidamente. Pelo contrário, existe o segredo industrial, o segredo científico. E antes de divulgar uma grande descoberta, são mantidas todas as pesquisas em segredo. Tudo fica oculto, tudo fica escondido, claro. Então imagina, o mundo ocidental inteiro está atrás da Amazônia, porque tem ali aqueles biomas únicos, seria uma fonte de pesquisa inesgotável para, enfim, usando o nosso território, usando a nossa Amazônia, que é brasileira, fazer pesquisas e se enriquecer direta ou indiretamente esses países, utilizando a gente como um simples laboratório. Então, o presidente está certo. Qualquer resultado do INPE, de levantamento da Amazônia ou de qualquer recurso natural daqui do Brasil, tem que ser mantido em segredo e ver o que pode ou não ser divulgado. Então isso é mentira de que ele tem que divulgar como cientista. Mentira! Se ele diz que ele, como cientista, tem que divulgar rapidamente, ele está falando não como cientista, dá licença. Está falando como político. E entre outras coisas, creio que por isso foi demitido. E bem demitido. Outra questão, e essa não está sendo veiculada praticamente de jeito nenhum por nenhum dos grandes meios de imprensa brasileiros, é a questão da intromissão do Supremo Tribunal Federal nos levantamentos feitos pelo COAF e pelo Ministério Público e até pela Receita Federal, que depois de um grande cruzamento de dados, chegaram a 100 e pouco, quase 200 contribuintes que tinham problemas com o fisco, em princípio por declarações erradas
ou por resultados que não batiam. Transações de mais de 10 mil reais, quer dizer, aquelas que são registradas pelo Banco Central rapidamente e que têm que ser pesquisadas pela Receita. O Supremo Tribunal Federal já tinha embargado o levantamento feito pelo COAF, porque aparentemente as esposas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal caíram nessa malha fina. E também tem toda aquela coisa da qual também a grande imprensa fala pouco ou nada, de que algumas esposas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal viajavam de graça, utilizando o nosso dinheiro. Que é isso? Que é isso? Então o Supremo Tribunal Federal acaba se comportando como se fosse um tribunal de exceção. Está parecendo mais coisa de ditadura. Eles estão brigando com a Receita Federal, estão brigando com o COAF, aquele comitê que verifica as atividades monetárias que se tornam potencialmente suspeitas, está brigando com o Ministério Público. Um deles, creio que foi o Gilmar Mendes, chegou a dizer que o Deltan Dallagnol se comportava, o Ministério Público, ou alguns membros do Ministério Público se comportavam como criminosos. Então eu creio que esse Supremo Tribunal Federal está soltando balões de teste para ver até onde pode se proteger. Se proteger, sim, porque está chegando próximo deles. Aquela petição de abrir uma CPI da chamada Lava Toga, ela já foi engavetada 2 vezes pelo David Alcolumbre, o novo presidente do Senado, que começou muito bem, mas parece que agora já entrou definitivamente para a turma do deixa para lá. Então veremos o que vai acontecer. Espero que, como sempre, pelo menos durante os últimos 30 anos, predomine a democracia. A última questão é a relativa à reforma da Previdência, que a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pretende fazer a segunda votação ainda nesta semana. Eu duvido que consiga fazer esta semana. Ele já deixou claro de que a reforma da Previdência é dele, é da Câmara, não é mais do governo. Aliás, ele até gostaria que não fosse do governo. E deve passar, sim, na Câmara e depois passar para o Senado, onde eu espero que seja aprovada também sem maiores problemas. De uma maneira ou outra, toda a sociedade está, não comprometida, mas está sensibilizada com o fato de que a reforma da Previdência é indispensável para a saúde financeira do país. E depois dela passar, virão outras reformas também necessárias, eu até diria que indispensáveis. A reforma tributária, existe o perigo, já ouvi dizer por aí, que querem criar um IVA, um imposto único, e tem pessoas que estão com medo de que, além da criação desse chamado de imposto único, isso se converta em a criação de mais um imposto. Então vamos ver o que vai acontecer com isso. Vamos torcer para que tudo dê certo. Então isso é tudo por enquanto. Eu sou José Rodrigues, falando do Rio de Janeiro. Até a próxima.